De volta com o nosso Você Bonita, com um assunto super interessante que, claro, chama a nossa atenção. A gente vai conversar com a doutora cirurgiã plástica, a doutora Suzy Vieira. Bem-vinda mais uma vez. É um prazer estar aqui. Estávamos com saudades. A gente vai falar daquela lipoaspiração LED, ou mais conhecida como lipo HD. Sim. Né? E o que tem chamado a atenção é que algumas famosas têm exibido aí mudanças bem nítidas, então, numa diferença da lipoaspiração tradicional. Eu vou ler uma notinha para vocês, que foi o que, né, nos motivou aí para a gente trazer a pauta para o conhecimento geral do público. A cantora Ludmilla chamou a atenção nas redes sociais após mostrar o resultado de um procedimento cirúrgico conhecido como lipoaspiração de alta definição. Além dela, outras famosas também aderiram ao procedimento. Então, entre os nomes conhecidos estão Bruna Gonçalves, Gretchen, Rafaela Santos e a ex-BBB Flyslane. Ah lá, tem as fotos. Gente, mas fica marcado mesmo, né? Ó, que legal, interessantíssimo. É o nosso assunto, doutor. Então, vamos entender como isso é possível dentro das técnicas aí de vocês. Bem-vinda. Muito obrigada. A lipo HD, ou lipo High Definition em inglês ou em português lipo de alta definição, é uma modalidade de lipoaspiração. A gente sabe que lipoaspiração é uma cirurgia para melhorar o contorno corporal, não é uma cirurgia para emagrecer. Mas a lipo de alta definição, além de melhorar o contorno como um todo, a gente busca definir algumas áreas. Existem pessoas que malham bastante, têm uma musculatura boa, mas essa musculatura está coberta ainda por uma capa de gordura. Então, o que fazemos na lipo de alta definição? A gente afunda um pouco mais a gordura nessas áreas que a gente pretende definir. Então, por exemplo, no abdômen, é bem-vindo que essa linha média, essa linha do meio, fique mais definida, mostre o músculo reto abdominal. Que são dois músculos que se encontram no meio, e quando a pessoa malha bastante, esse músculo hipertrofia e fica um desenho bonito quando ele é fundo no meio e nas laterais. Outra área bem procurada é a região dos músculos oblíquos, que são esses músculos que ficam na lateral e vão até a virilha. Então, são músculos que também conseguem ser hipertrofiados na musculação, mas que a gente consegue mostrar o desenho, definir melhor nesse tipo de lipoaspiração. Então, é uma lipoaspiração que marca, a gente faz linhas de luz e sombra. A gente procura definir melhor. E em alguns casos, para quem gosta, a gente consegue mostrar inclusive os gominhos, que chama-se six packs, ou são aqueles gominhos que ficam na barriga. Doutora, só me conta uma coisa. Vai ocorrer uma lipo, então vai ter uma redução de gordura localizada. Sim. De algumas áreas, mas estas áreas que vocês vão então marcar mais com esse efeito de luz e sombra, não há remoção da gordura. Você comentou que vocês acabam, enfim, não sei dizer, vocês acomodam a gordura de um outro jeito. Acaba tendo sim remoção de gordura como um todo, mas é até um passo muito interessante de se falar. A lipo HD, ela tem um resultado muito melhor em pessoas que malham, que têm uma musculatura bem definida. É claro que se distorce um pouco esse conceito e tem gente que quer fazer gominho às custas de gordura. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra. Porque se você faz gominho marcando a gordura, desenhando a gordura, se você engorda um pouco, você já distorce esse seu desenho. Sem dúvida. Além do mais, quem tem muita gordura no abdômen deve ter gordura em outras áreas do corpo. Inclusive no interior do abdômen, que não é acessível por cirurgia plástica. Então fica uma coisa meio disforme. Então, de fato, a lipo HD é para mostrar a musculatura que o paciente já possui. Mas está escondida. Então, a gente tira sim a gordura como um todo, mas tenta marcar nas áreas que desejamos que fiquem mais bem definidas, que mostre mais. Se a gente comparar com a cirurgia tradicional da lipoaspiração, quando a gente pensa na quantidade de gordura removida, que tem um limite. Sim. Nesse caso também vai ter um limite. A gente pode dizer que, então, não é uma cirurgia plástica para todo mundo, quem ali não tiver ou com um peso estabilizado ou, de fato, sem essa musculatura rígida, não vai adiantar.
Não é a pessoa ideal para fazer, não deveria. Até porque lipoaspiração é para contorno, não para perda de peso. Então, se o indivíduo tem um peso muito acima do desejável, ou se ele tem muita sobra de pele também, ele não é um bom candidato. Entendi. Já as pessoas que já têm um peso corporal adequado, já fazem exercícios físicos, normalmente a quantidade de gordura que a gente tira é bem ponderada. E é suficiente, já que ele não tem um sobrepeso importante. É um conceito do Conselho Federal de Medicina que a gente pode tirar numa lipoaspiração até 7% do peso corpóreo. Que é um limite bem aceitável, bem prático e que não deve ser sobreposto. Até 7%. E as outras áreas, então flancos, até aquela partezinha das costas e tal, é possível tudo isso ser feito numa única cirurgia? Assim, de um modo geral, a gente trata o corpo como um todo, né? Faz o contorno como um todo, até para ficar uma coisa mais simétrica. Porque é muito estranho você ter uma barriga cheia de gominhos e ter um braço volumoso, ou ter um excesso de gordura nas costas, na cintura, que a gente chama de flancos. Então, a gente tenta fazer o contorno como um todo, não só áreas específicas. Porque se a gente for ver numa das fotos de uma das meninas, das celebridades, você vê que a cintura fica bem fininha. Sim. Também. Tem áreas que a gente procura afinar o máximo possível. Existe também um limite para esse afinamento. É uma cirurgia como qualquer outra e tem suas complicações, tem seus riscos. Então, se você afina demasiadamente, impensadamente, você pode prejudicar a circulação naquela área. E causar uma das complicações que é necrose de pele. Entendi. Então, existe um limite para tudo, para a quantidade de gordura a ser retirada, para a quantidade de pele, de gordura que você tem que deixar para proteger também aquela pele, que seria também desastroso se a gente marcasse demasiadamente, sem critério. E uma outra complicação é justamente a paciente ficar com irregularidades. Porque se tirou em demasia em algum lugar que não era desejado, ou se o paciente ganhou peso, ficou muito marcado. Então, assim como na lipo tradicional, quando a pessoa ganha um pouquinho de peso, as células de gordura que elas incham. Isso, elas voltam Nesse caso, então, é algo que tem que ter uma decisão bem firme e de se comprometer de não engordar. A manter. Senão fica estranho. Muito estranho. Até porque a gente acredita, a princípio, que quem procura essa técnica é uma pessoa que já se cuida. Então ela vai permanecer se cuidando. O desastre é quando você indica a técnica na pessoa inadequada, que está com sobrepeso, que não se cuida, que tem sobra de pele. Então, não só ela não vai conseguir definir o contorno, como pode ficar ainda mais prejudicada com irregularidades, com assimetrias, com sobras. E, doutora, ela é mais demorada que a cirurgia, que a lipo tradicional ou não? Acaba sendo um pouco mais demorada. Algumas vezes a gente é auxiliada na cirurgia por alguns aparelhos que ajudam nessa retração da pele também. Então, isso demanda um tempo maior de cirurgia. E o pós? O pós é semelhante porque tem que, né, o pós ali, eu diria que é 50-50, né? Exatamente. Se não cumprir o pós depois de uma cirurgia como essa, o resultado também não fica legal. A cirurgia, o resultado não é só a cirurgia em si. No pós, é indicada a utilização de cintas compressivas, de malhas compressivas. Em muitos casos, a gente indica drenagem linfática ou outras terapias manuais para melhorar a circulação local. Abster-se de sol enquanto você tem manchas roxas ou alguma pigmentação, para que essa pigmentação não se torne definitiva. E os cuidados na manutenção do peso e na manutenção do resultado. Vou lá e já volto e você vai me responder a seguinte pergunta. Em quanto tempo a pessoa vê o resultado final? Pode deixar. Porque a ansiedade é, claro, né, grande, a pessoa tira ali e em uma semana já acha que vai estar tudo lindo. Vamos alinhar a expectativa de quem está nos assistindo dessa cirurgia HD. Em quanto tempo a gente vê o resultado? O resultado, como qualquer cirurgia plástica, demora pelo menos uns 6 meses para se definir. Então, a gente sempre orienta que até 1 ano ainda podem ocorrer mudanças, mas o grosso, o mais evidente, são nos primeiros 3 a 6 meses. Para desinchar, né? Para desinchar, para a pele aderir, para ganhar um contorno. Tem áreas que desincham mais rapidamente, normalmente superior, já que o inchaço é líquido acumulado, então ele desce. Então tem toda essa ansiedade, mas a gente sabe que dentro de 3 a 6 meses começa a se visualizar o resultado.
Tá aí. Vamos colocar na tela, então, uma comparação. A gente tem foto e ilustração para mostrar para vocês a diferença. E aí, doutora? Então, no lado que a bonequinha está com os desenhos em vermelho, é a lipo tradicional. Tá. A gente sempre fala que qualquer área que exista gordura é passível de ser lipoaspirada. Uhum. É claro, tem áreas que a gente tem mais liberdade, tem áreas que a gente tem menos liberdade, tem áreas que a existência da gordura é bem-vinda. Uhum. No rosto, por exemplo, quando a gente não tem nada de gordura, envelhece. E no lado da bonequinha que tem só o contorno, está mostrando o contorno da musculatura abdominal, que são os músculos reto-abdominais, os músculos oblíquos. Nesse desenho ele mostra o desenho dos gominhos, que são os six packs. Então é uma paciente do sexo feminino mostrando melhor o contorno do abdômen. E isso pode ser aplicado em homens e mulheres. Assim, homens e mulheres. Em mulheres, a gente tenta suavizar mais esses gominhos, que de fato o homem, por ter uma musculatura mais potente, ele tem os gomos mais marcados. Então, a gente procura dar um contorno também mais natural. A gente não quer que mostre, foi lipo que deixou com esse contorno. O contorno é da pessoa e a lipo apenas evidenciou. Tá aí. E vai gostou, né? E vai... Cadê, vai? Olha lá, você viu? Vai ficar tanquinho, olha lá. Não posso perder a piada, Glaucia. Tem perguntinha do público na tela, olha lá. Meus meninos queridos estão prestando atenção que eu tô vendo. Daniel, obrigada, um beijo. Para quem tem estômago alto, é possível fazer a lipo HD para marcar os gominhos e o contorno da cintura? Se esse estômago alto for às custas de um depósito de gordura irregular, que é muito comum, tanto no sexo masculino como feminino, é possível sim. Agora, se for um sobrepeso, se for uma gordura intraabdominal, é preciso que primeiro se chegue ao peso ideal para a gente avaliar se existe uma sobra de gordura localizada ou é uma sobra geral. Mas é possível a princípio. Precisa ter avaliação. Ter avaliação. Doutor, e atividade física? Porque então, você conquistou ali, você treina bastante. Que período esta pessoa precisa ficar afastada de treinos? E que, claro, a gente sabe que, infelizmente, a musculatura é ingrata, né? Você para de treinar, ela atrofia. Ela atrofia, ela murcha, né? Então, nesse caso, como é que é? Entendendo isso e entendendo também que a atividade física melhora a circulação, com isso melhora a recuperação, não é muito grande o período. Eu peço para se afastar das atividades mais intensas por no máximo um mês. De 15 dias a um mês, aí depende de cada. Mas as atividades aeróbicas eu até libero antes. Ah, entendi. Musculação precisa ter um tempinho maior por esse esforço. Porque vai forçar exatamente na área que a gente operou. Mas no máximo um mês, não mais que isso. Tá aí, gente. Um mesinho também dá pra segurar. Dá pra segurar, é verdade. E durante esse pós, então, respeitar tudo que você falou, uso de cintas, fazer uma drenagem. Algumas pessoas, inclusive, têm uma recuperação mais rápida, então elas ficam menos doloridas, retornam mais precocemente, outras toleram menos a cinta, então é muito variável, mas as mudanças mais rápidas são no primeiro mês mesmo. Eu li, doutora, a respeito que nem todos os profissionais, então nem todos os cirurgiões, né, que ainda assim fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, estão capacitados para esse tipo de lipoaspiração. De fato, é isso? Ou hoje um profissional, um cirurgião plástico faz uma lipoaspiração tradicional e faz essa? Ou há, então... Porque eu acho importante a gente comentar com o público para que as pessoas também entendam que na hora de escolher o profissional, né, para ter exatamente a expectativa com o resultado final, né, se aquele profissional trabalha com isso. A medicina é dinâmica, a cirurgia plástica também. Então, a lipoaspiração é um procedimento da década de 70, antigamente não existia. A lipo-HD é uma modalidade de lipoaspiração. Então, teoricamente, todo indivíduo que tem formação, que possa fazer uma lipoaspiração, ele vai aprender alguns passos, entender algumas técnicas e aprimorar e fazer a lipo-HD. Então, não existe uma formação específica para a lipo-HD. Existe um conhecimento da técnica e colocar em prática, ter experiência para isso. E todo profissional, cirurgião plástico, membro da sociedade, que tem uma formação para isso, está apto, sim, à realização. Tá aí. Agora, para até tirar uma dúvida, quando a gente fala do ganho de peso após uma lipoaspiração, seja ela HD ou seja ela a tradicional, dá para a gente comparar, então, por exemplo, quem faz a HD vai ter mais prejuízo do que quem tem uma lipo tradicional se ganhar mais peso?
Se o paciente que fez a lipo HD, ele não estava no peso ideal e fez o contorno às custas de gordura, não tem uma musculatura, se ele ganhar peso, ele vai ter um prejuízo maior do que o indivíduo que fez a lipo convencional, que diminuiu a gordura como um todo. Até porque eu sempre oriento. Muita gente pergunta, eu fiz lipo na barriga, não fiz nas costas e a gordura das costas foi para a barriga. Não existe isso. Quando a gente faz uma lipo, qualquer que seja a modalidade, a gente diminui a quantidade de células de gordura, mas não zera. Então, a depender da quantidade de peso que você readquiriu, essas células vão hipertrofiar ou até se multiplicar. Então, não é porque fez lipoaspiração que não vai mais engordar. Por um tempo, o ganho não é tão visível, mas a longo prazo ele consegue engordar sim. Não é incomum encontrar uma barriga muito chapada e todas as outras regiões, como você disse, com depósito de gordura. Não é incomum. Bumbum, perna, braço, bochecha. Sim, e não é incomum também as pessoas que buscam fazer várias lipoaspirações ao longo da vida. E não é recomendável também. Perigoso. A gente sempre fala, uma lipo primária, primeira lipo, o organismo está virgem de procedimento, é bem mais fácil. A segunda, ele já tem a cicatriz interna, já tem a fibrose, a pele já não é mais a mesma. A terceira, então, os graus de dificuldade vão aumentando. E muitas vezes os riscos também. Doutora, eu preciso fazer essa pergunta que veio na cabeça para ajudar aí as mamães. Diástase. Tem como melhorar a questão, né, da diástase ou vocês conseguem promover aquela, colar o músculo e depois fazer a lipo? A diástase é um outro conceito, é o afastamento do músculo, seja ele hipertrofiado ou não, para que normalmente acontece em quem já teve filho, para comportar a gravidez, o músculo se afaste e no retorno ele não cola. Então existe o que a gente chama um afastamento. A lipoaspiração não ajuda. Até às vezes mostra mais essa diástase, que muitas vezes ela está coberta por uma capa de gordura e quando a gente tira, expõe mais. Então, em pacientes que tenham diástase relevante, tem que ser repensado o conceito de fazer lipoaspiração. A cirurgia ideal seria a abdominoplastia com correção da diástase. E num outro momento futuro, pensar numa lipoaspiração, se for uma queixa. Exatamente. Perfeito. Dá tempo de perguntinha, Glaucia? Já estamos no finalzinho, né? Não dá mais? Gente, estourei tudo que pude. Eu tô faladeira hoje, né? Mas esse assunto é sempre muito legal. Se você quiser reprisar aí as fotos, repetir, pra gente encerrar, mostrando então os abdômenes das celebridades que sim passaram pelo procedimento, que a gente hoje contou da lipoaspiração tipo LED, ou lipoaspiração de alta definição, a HD. Vou deixar um contato da doutora, muito obrigada. @SuzyVieira, _C-plástica. @SuzyVieira, tudo junto, _C-plástica, para entrar em contato. Lá, tá vendo? Hoje a gente falou da Ludmila. E de fato é um assunto muito bacana, doutora. Eu agradeço a sua sinceridade em colocar os pontos, porque cirurgia plástica é algo que a gente tem que ter muita certeza, confiar muito no profissional e ser essa troca para que as expectativas no final sejam, as mesmas. Sem dúvida, fazer as coisas com segurança, com planejamento, para que o resultado seja adequado, que a paciente tenha uma satisfação. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço.